Então, gente, essa palestra é uma coisa bem pessoal sobre coisas que eu aprendi dando aula para os meus coleguinhas durante o ano. E lembrando que esse processo começou antes da gente ter uma estrutura de mentoria lá na Guava. E aí eu acho que eu comecei no final de 2019, no final de 2018, foi. E aí eu comecei com 2 alunos, inicialmente, 2 alunas. E depois a gente aumentou a turma para 4 pessoas, que são meus alunos preferidos, pois são os únicos. Então, é isso. E aí começou porque eles tinham conversado comigo, dizendo, eu queria aprender e tal, e tu sabe ilustrar, vamos organizar isso. E eu não tinha muita ideia de como iam ser essas aulas, de qual seria o conteúdo, e nem de quanto tempo ia ser. E não tenho muito até hoje, já que continuamos com a aula, né? Eu acho que hoje a gente já está na aula 20. Beleza. Renatinha, rapidinho, deixa eu te interromper Oi. agora que tá no comecinho. Tem uma galera entrando agora, entraram 6 pessoas nos últimos 30 segundos. Só para Pessoas. dizer, o pessoal que tá entrando agora, a gente acabou de começar e eu vacilei, não te apresentei. Renatinha é designer da Guava, como Camila estava dizendo, ela é uma das pouquíssimas pessoas que está num clube de 5 anos de casa, 5 anos plus de casa. E teve esse projeto que ela está começando a contar agora. Então, acho que a gente pode não recomeçar, Renatinha, mas só realmente para deixar o pessoal que entrou agora sabendo o que está acontecendo. Se forem meus alunos que tiverem entrado atrasado, vão perder nota, viu? No TCC, Juliana. Não, eu estava só dando uma explicação prévia do porquê que eu comecei as aulas e de como foi isso, mas não perderam muita coisa. E aí começou justamente porque as pessoas me perguntaram isso, né? Não, Renato, tu sabe ensinar? E aí, tu pode dar uma aula pra gente? E, infelizmente, gente, didática não é sobre saber o assunto. Eu aprendi isso da forma mais difícil possível, que foi no meio das aulas. No meu processo de estudo, de desenho, eu fiz alguns cursos na minha vida, além de ter vivido com uma mãe que é uma baita professora de arte, porque ela é formada em artes plásticas, então eu aprendi bastante com ela. Mas preparar um curso, você não tem que saber só dos assuntos, você precisa saber da metodologia. No meu caso, eu não tinha nenhuma. Então, a apresentação vai ser basicamente pontos e frases de efeito de coisas que eu aprendi durante esse processo todo. A primeira coisa que eu aprendi foi que Camila já mudou de ambiente, viu, gente? A primeira coisa que eu aprendi é que ninguém parte do mesmo ponto. Então, cada um vem com uma bagagem diferente. E é importante a gente conhecer o background para quem você está ensinando. Durante os slides, eu vou fazer uma referência ao processo de mentoria. Então, no quesito mentoria, é bom você não hesitar em explicar alguns assuntos básicos. Por mais que seja parecer beija para você, para a pessoa que você está mentorando ou ensinando, talvez não seja. E aí é bom você lembrar disso quando você estiver dando umas mentorias ou as aulas. Sim, o processo de aprendizado é diferente para cada um e muito provavelmente não vai ser igual ao seu. Eu tenho um processo de aprendizado que é completamente diferente de todos os alunos que eu dei aula. Então, você me pergunta, mas e aí, tem uma estruturinha, tem uma forma mágica? Não, gente, infelizmente, nenhuma forma mágica. A gente pode criar até uma estrutura base, mas as pessoas vão se dar bem com técnicas diferentes. Então, o que eu indico é experimentar, até achar o que vai funcionar para a turma ou para cada pessoa, né? No caso da gente, das aulas, a gente experimentou algumas atividades, que inclusive é uma coisa legal de fazer, deixar as aulas mais dinâmicas, né? Então, fazer algumas atividades. A gente tinha umas aulas mais tranquilas, digamos, que fazia alguns jogos. A gente tinha uns exercícios simples, que a gente chama de exercícios de aquecimento. Por isso que eu estou me aquecendo, e isso fazia com que as pessoas começassem a se instigar para começar, de fato, a desenhar. Discussão de texto e discussão de vídeo. Esse vídeo, especificamente, foi um vídeo que a gente viu na aula sobre como todo mundo pode aprender a desenhar. Também se prepare para ter que assistir aula. Todo o processo de ensino também vai ser um processo de aprendizado. E é bem provável que, para você que for começar a mentoria, para você que estiver fazendo a mentoria, vai ter que voltar a estudar alguns assuntos. Então, no meu caso, quando eu fui da mentoria para Arthur, eu comecei com a base do front-end e eu tive que sentar e estudar algumas coisas antes, para ver se faria sentido aqui para ele.
E no meu caso, das aulas de ilustração, a minha preparação durou até a aula 5. Então, eu sentei, fiz um paper todo organizado, o Juliano ficaria muito orgulhoso de mim, mas eu não tinha assunto até depois da aula 5. Eu sentei, escrevi tudo que eu sabia de exercício e ficou nisso, sabe? Eu não tinha muito mais o que oferecer. E aí eu tive que começar a pesquisar mesmo. Eu comecei a fazer cursos online, especificamente esses 3 aí que estão no meio, que é da Doméstica. É um site, um programa de ensino que pelo menos os professores de ilustração eles são todos da Argentina. Então não sei se é alguma coisa da Argentina. E aí eu também li alguns textos sobre ensino, especificamente de desenho. Li alguns textos sobre técnicas de se usar na aula. Inclusive, uma coisa muito relevante foi ver técnicas de ensino para criança, porque é uma coisa que é levada muito em consideração. Quando você está aprendendo alguma coisa, você está aprendendo do início. Então, quando você fala para a pessoa, vou te ensinar o desenho, e a pessoa diz, não sei desenhar, eu só sei fazer boneco palitinho. O boneco palitinho é justamente o desenho que uma criança faz quando ela está começando a desenhar. E é provavelmente onde você parou, porque você não evoluiu, então você está desenhando que nem uma criança. Mas isso não, bravo. E aí, enfim, tem várias ferramentas online, vai depender especificamente do que você for ensinar, né, obviamente. Na mentoria, especificamente, como eu falei, né, eu tive que revisar alguns assuntos antes. E também eu tive que ver se faria sentido passar aqueles assuntos, por exemplo. Eu vi um site que ensinava front-end, eu não vou só passar aquele site, preciso ver se está fazendo sentido aqueles exercícios, se está muito difícil, se está muito fácil, se é exatamente o que eu quero passar, sabe? Se eu concordo com aqueles ensinamentos. Então, você precisa fazer os exercícios de fato antes de passar eles. Dever de casa também não é só para os alunos, é mais uma continuidade daquilo que eu falei no outro passo, né? A gente precisa se preparar para os encontros. Então, eu fiz aquela pauta da aula, mas você precisa sempre atualizar ele. Então, por exemplo, eu fazia uma pauta da aula 2 do que eu achava que eu precisava passar naquele dia. E aí, durante a aula, eu percebi, essa galera não sabe o que é esse assunto ainda, então não faz sentido eu continuar com essa aula. Eu preciso sentar, depois no final da aula, eu sentava, revisava tudo que eu tinha passado naquela aula e tentava reestruturar. Tipo, isso aqui eu vou passar mais para o final, ou mais para depois, ou isso aqui eu preciso reforçar esse assunto, vou dar uma outra aula sobre o mesmo assunto. Na mentoria, a gente já tem uma estrutura básica que a gente propôs para você usar, que vai servir para as sessões de mentoria na Guava, né? Para quem não é da Guava, a gente pode compartilhar esse paper depois. Mas a mentoria é muito mais do que aquela 1 hora de sessão, né? A gente precisa se preparar, a gente precisa se organizar para que a mentoria faça sentido para os dois lados. Como é que a gente faz para manter o coraçãozinho aquecido dos nossos alunos e dos nossos mentores, né? A gente precisa manter a empolgação dessa turma e eu acho que você, que está no papel de ensinar alguma coisa, você pode tentar melhorar isso. Então, um dos pontos para mim que foi super importante é tentar engajar a turma entre si. No meu caso, era uma turma, no caso da mentoria, você teria que ver como você faria isso. Mas dar feedbacks sempre que possível, fazer com que os alunos se deem feedbacks também. Então, era bem comum eu passar um exercício durante a aula, e aí eu dizia, Camila, mostra o que tu fez, diz por que tu escolheu fazer isso, não isso. E aí Fala muito bullying também, né? Não, bullying não, jamais. Aí é entre 2 alunos específicos, né? A gente não pode generalizar. Nunca fiz nenhuma exposição, Moisés. E também fazer algumas atividades em grupo. Eu fazia algumas atividades que era um completando o desenho do outro, um dando ideia para o outro desenhar. Então, isso também pode ser uma forma de trazer empolgação para as aulas. Também tem alguns tipos de técnicas que você pode experimentar. Às vezes, quando você está nos cursos que eu fiz, quando você está aprendendo uma técnica nova, às vezes você só não consegue se comunicar com aquele tipo de técnica. E aí você tem que experimentar técnicas diferentes. A gente fez isso nas aulas, e aí lá eu tomei muito cuidado com a mesa, não brinque comigo, nem sei se ele tá aí ainda, mas enfim.
E aí é muito importante durante esse processo todo você tentar entender as barreiras que cada um teve para tentar sanar isso. Então, se a pessoa não está com empolgação, o que foi que aconteceu para ela não ter tido essa empolgação toda, sabe? É falta de exercício, é falta de conteúdo novo, é falta de... A aula não está chata, ou a periodicidade não está legal. Isso. E, por último, mas não menos importante, os alunos precisam... Eles precisam perceber a própria evolução e, novamente, você pode ajudar nisso. Os feedbacks construtivos e positivos são sempre na frente da pessoa, na frente da turma, os feedbacks negativos sempre individualmente. Isso é uma coisa bastante importante profissionalmente para as mentorias. Também, quando puder, mostrar para o aluno como tem sido a evolução, como tudo que eles construíram até agora foi massa e como eles conseguiram fazer tudo isso. E uma forma muito legal de se fazer isso é o Pet Project, que é uma proposta que a gente tem na mentoria, que é basicamente a gente vai escolher um tema, um projeto, que você vai trabalhar todos os ensinamentos que você teve durante o processo da mentoria até o momento. E aí a pessoa que está mentorando, ela vai fazer o acompanhamento daquela atividade. No nosso caso, Juliana chama de TCC, mas é um projeto. A gente está fazendo um projeto, cada um escolheu um objetivo do que quer resolver, do que quer aprender no Pet Project da gente, no TCC. E aí, como eu sou uma aluna, uma professora muito feliz com os meus alunos, eu vou mostrar alguns desenhos deles aqui. Yay! Um para cada, para ninguém ficar com ciúme do outro. E é isso, gente. Eu coloquei umas referenciazinhas mais especificamente sobre o processo de ensino de ilustração, mas se vocês tiverem dúvidas, feedbacks e críticas, se quisessem, então... Ei, volta nos desenhos para ver. Volta pra gente ver de novo. Onde que é essa baleiazinha aí? Moisés. Porque, assim, Que Maravilhoso. fofo. eu juro que eu não Esse gato tá obriguei... incrível. Eu juro que eu não obriguei, mas quase todo mundo não, né? 50% da turma comprou iPad e mais uns 25% talvez compre ainda. Juliana, Rolou essa parceria com a Apple aí, né? Rolou uma parceria com a Apple. Desconto, professora Não tinha Renatinha. Apple Academy. De quem foi esse gato? Foi Camila, gente. Camila, Arrasou. Moisés, Uau! Ju Caramba. e Débora. Arrasaram muito. Quando é que vai ter novas turmas, Renatinha? Eu Tá e em Lucas load estamos ainda. na fila. Eu ainda não sei. A gente tá, falando sério, a gente tá nesse projeto final, e aí depois que acabar esse projeto e a apresentação e as notas, e vamos ver quem vai ser os aprovados. Brincadeira, tudo. A gente vai ver como é que vai dar andamento para as turmas. Porque Vai ter é meio final? difícil para mim hoje. Oi? Vai ter final? Vai ter final. Aguardem. Vai ter live da final. A final vai ser ao vivo, vocês vão ter que desenhar na minha frente. Sem borracha. Só Gente, que ilustrações incríveis. Parabéns a todas. Todas. Lindas. Uau. Cadê a recuperação? Vai não. Primeiro Eu passar. acredito que todo mundo vai superar isso. Eu poderia ouvir agora relatos dos alunos, né? Sobre a professora. De repente. Maravilhosa, incrível. Parece que o jogo virou, né? Eu nem sou aluna. Eu posso dar um depoimento um pouco mais emocionado, porque quando eu estava no mestrado e eu estava fazendo minhas cadeiras, eu saí de férias e eu precisava de uma pessoa para me substituir. E aí, essa pessoa foi Renata. Ela passou 2 semanas dando aula no meu lugar e ela ficou muito emputecida comigo. Ela basicamente parou de falar comigo durante um mês. Ela disse, eu nunca vou dar aula ou fazer mestrado. E aí, uma parte disso já acabou, já que ela está dando aula. E, enfim, é uma professora incrível mesmo. Tipo, Renata é muito boa em motivar as pessoas, basicamente. Então, quando ela fala que a gente desenha feito uma criança porque a gente não desenvolveu essa habilidade, que é algo desse cachorro ofensivo. Mas é também uma oportunidade de você se ver como uma pessoa que está aprendendo também, que você não tem a obrigação de fazer aquilo perfeito. E acho que essa percepção do não fazer perfeito foi o que acabou me estimulando a tentar mais também. E acabou meu depoimento. Beijos. Obrigada. Tô chorando aqui. Quero participar. Quero ser aluna.
Outra coisa legal também é que, acho que porque tem pouca gente, mas Renata dá uns feedbacks muito pontuais e individuais, né? Tipo, ela olha cada desenho, cada tabzinho e analisa com todo mundo. E isso é legal quando você está começando, sabe? Porque você está começando, tem muita coisa que não se mostrou ainda, que você não sabe, e você fica meio perdido. E é bom ter isso no começo, pelo menos. Na versão remota das aulas, eu entro como 2 pessoas no Meet, pelo menos foi assim, na última aula. E aí eu entro com o iPad e eles mandam o desenho para mim e eu faço mostrando os ajustes de como poderia ter sido feito o desenho em cima do desenho deles. Eu acho que o esforço de Renatinha também tem que pesar muito no todo o processo da gente. Se não tivesse o esforço dela, a gente não teria conseguido nada. Mas é massa porque, tipo, a gente quebra algumas barreiras, sabe? Tipo, ter outras pessoas junto com você aprendendo aquilo, pessoas que também têm as mesmas barreiras que você, é muito importante. E ela força a gente a se desapegar das coisas. Aí o uso de borracha. Rapidão, eu só queria fazer um comentário muito importante, que se a gente pegar esse vídeo de Camila falando e colocar ele em câmera lenta com a música ao fundo, fica um clipe, tá ligado? Beyoncé. Tava melhor. Certeza, Rihanna que se segure. Renatinha, tem uma pergunta. Diga. Pode? Pode. Como é que... Porque assim, eu passei um tempo na minha vida que eu dava muita aula, dei aula de idiomas, e eu tinha essa dificuldade de entender qual era o ponto que você delimita até onde você que precisa continuar tentando motivar os alunos e a partir de que ponto é desinteresse dos alunos, né? Sim, tipo, no teu caso, talvez tu tivesse o privilégio de ter alunos que estavam ali 100% por opção. E quando você dá aula pra gente mais nova, muitas vezes eles estão fazendo aula obrigado pelos pais, ou então, sei lá, sabe que é importante aprender uma língua estrangeira, mas não chega na aula com interesse. E aí, como é que, sei lá, eu tenho muita dificuldade de dizer, puta que pariu, eu tô fazendo alguma merda, ou então realmente tem fulano e ciclano que não tem jeito porque eles não estão afim de estar aqui. Sim, então, é um processo um pouco frustrante às vezes. E eu entendo isso como professor e como aluna, porque, tipo, durante o primeiro ano que Jay estava dando aula de inglês lá na Guava, ele passava aula, tarefa de casa, todas as semanas. E eu nunca fiz nenhuma tarefa de casa. E, assim, foi uma coisa que eu quis, tá ligado? Eu entrei na aula porque eu queria fazer a aula. Então, eu não tô naquele contexto que tu disse dos pais que estão obrigando a ensinar. E aí eu acho concordo contigo que é uma situação muito difícil de você delimitar até onde é um problema meu e é um problema dos alunos. No meu caso, chegou o momento das aulas, no meu caso de desenho, chegou o momento das aulas que eu disse, minha gente, vocês me pediram essas aulas e eu disse no começo que se vocês não fizessem exercício de casa, não ia funcionar e vocês não vão ter uma evolução que vocês estavam esperando. Então, assim, a partir de agora, quem não fizer, se vocês não continuarem fazendo, eu vou parar das aulas. E foi uma coisa importante para mim, acredito que tenha sido importante para eles também, porque, tipo, eu perco o tempo fazendo as aulas, tá? Não é uma coisa, como eu falei, não é uma coisa trivial, você também tem dever de casa. Era uma vez a cada 15 dias, 1h30, e eu estava fazendo curso em casa de desenho para poder suprir as demandas da aula, tá ligado? Que eu estava dando. Então, às vezes, eu acho que se você acha que as pessoas querem, mas por algum motivo elas não estão conseguindo achar tempo para atividades quaisquer que sejam, isso inclusive acontece muito lá no esquema de mentorias, a gente acaba não usando o tempo que a gente conseguiria usar para fazer as atividades da mentoria, porque tem as atividades da Guava em si, o que é super normal. E aí você tem que tentar entender o que é que está acontecendo ali, se você pode diminuir as atividades, fazer atividades mais simples, talvez, ou trazer mais atividade para a sala, que foi uma coisa que eu fiz também. Os acompanhamentos do Pet Project, especificamente, tem sido um pouco nos dias de aula, né? E aí, no começo do Pet Project, eu deixei as aulas para ser de fazer mesmo as atividades, que também pode ser um caminho interessante. Então, nem sempre é porque a pessoa não quer estar ali, é só porque ela não está encontrando tempo para executar as atividades. Eu acho que tu tinha uma realidade massa de como eu acho que não tinha uma relação financeira envolvida, e o que não constituía, por exemplo, tipo, Jay, ele
ele tem um contrato de que ele vai dar aula para as pessoas, se as pessoas estiverem interessadas ou não, porque elas estão pagando o preço dele como profissional, né? Sim. E aí, tipo, acho que acaba acontecendo... É mais fácil de você ter pessoas motivadas quando elas estão ali só pela opção delas, né? Porque se elas não estiverem motivadas o suficiente e não estão pagando nada, elas melhor não tá ali, véio. Sabe? Tipo, Sim. você não tem nem o custo de oportunidade, você não tem a sensação de estar perdendo dinheiro por estar contratando um serviço que você não está aproveitando. Sei lá, tipo, eu não sei se eu tô tentando encontrar consolo na tua situação, que eu tenho essa frustração latente de sempre tem uma parte da galera, um quarto da turma assim, que é super difícil. Eita, barulhento da boa. Que é super difícil de motivar. Tipo, Sim. que é super difícil de manter motivado. Você vê que a pessoa não tá afim, que a pessoa não tá dando bola, que você tá fazendo um negócio se esforçando pra caramba, trazendo um jogo, trazendo alguma coisa mais lúdica, se tratando de gente mais velha, trazendo, sei lá, algum episódio de algum seriado, alguma coisa, sei lá, seja o que for, que você esteja tentando usar de artifício e a pessoa tá sempre away, velho. Sim, eu acho que você também pode trazer para o contexto da pessoa. Por exemplo, Moisés tinha acabado de comprar um iPad e ele queria fazer coisas no iPad. Então, assim, quando ele trouxe o iPad para a sala a primeira vez, eu disse, velho, faz no iPad, tipo, tá de boa, sabe? Faz as atividades de casa no iPad. E isso, de certa forma, estimulou ele a fazer. Ele realmente começou a fazer as tarefas de casa todas no iPad. Outro exemplo também é que eu pedi para os alunos fazerem os desenhos de um post do blog da gente. Então, também é uma forma de trazer para o contexto deles, um pouquinho, né, de dia a dia, dentro do contexto da Global, e poder ver aquele trabalho sendo exposto de alguma forma. O Ju ainda não fez, no caso, mas vai fazer. Genial, obrigado. Num determinado momento, eu precisei fazer umas ilustras pro blog e era a vez de Camila. E aí, quando eu fiz as ilustras com ela, ela claramente sabia o que estava fazendo e ela já estava bem avançada na tua turma. Então, eu senti o resultado. Dedicada. Dedicada. Você é um amor, Felipe. Muito obrigada. Tudo Sincero. Renatinha, obra de Renatinha. Eu tenho uma dúvida também quanto a... Quando a gente está falando de ilustração e arte em geral, existe uma linha que delimita a parte técnica da coisa e a parte artística e pessoal da coisa. E tu, como professora, ele tá passando a parte técnica, obviamente, para os teus alunos. E como é que tu fez para, sei lá, respeitar o estilo de cada aluno, de estilo de cada ilustração? Enfim, não sei se a dúvida faz muito sentido. Não, acho que faz. Inclusive, esse era um dos objetivos do começo da aula, quando a gente conversou sobre dar aula. Era cada um tentar encontrar seu estilo, que é uma coisa bem difícil de se fazer nessa área, porque já tem muita gente fazendo, sabe? Então, quando você pensa, encontrei meu estilo, e você está imitando outra pessoa. E aí, um dos objetivos da aula era você tentar testar várias coisas até você, talvez, encontrar um estilo para você. E aí, o que você faz, basicamente, é você experimenta vários estilos. E durante esse processo, nas aulas, se a gente estava se propondo a fazer uma ilustração num estilo específico, eu dava as recomendações para se fazer aquele desenho específico que a gente estava aprendendo do estilo. Mas eu também tinha uma proposta das aulas de usar um caderninho que você poderia fazer um desenho em qualquer estilo que fosse. Isso não se encaminhou bem, as pessoas pararam de fazer, mas eu acho que é uma atividade bem interessante, porque eu passava atividade de casa que tinha a ver com um exercício específico. Então, vamos fazer um desenho realista e você vai ter que fazer um desenho de uma planta exatamente como você está vendo, mas vamos fazer no caderninho um desenho sobre astronauta e faça do jeito que você quiser. E aí, nesse sentido, eu dava feedbacks mais construtivos e de pontos de melhoria, mas, obviamente, respeitando o estilo da pessoa. E no desenho técnico, eu dava explicações mais técnicas do que você deveria fazer. Isso. Só interrompendo um pouquinho, eu acho que no caso de ilustração também tem a questão que é uma coisa muito prática, sabe? Diferente de algumas outras coisas que você pode ir para aula, que a pessoa, tipo, aula de inglês, feito o Chico estava dizendo, a pessoa se estudar, claro, se a pessoa praticar vai aprender muito mais.
Mas se a pessoa estudar, ela consegue alguma coisa, entendeu? Aprender alguma coisa. Enquanto que, às vezes, ilustração, se você falar um monte de coisa, não vai adiantar. Você tem que praticar, entendeu? É uma coisa muito prática. Por isso que eu acho que Renatinha teve essa ação de puxar para a aula. E eu acho que, tipo, questão de estilo, acho que nenhum da gente ainda descobriu exatamente o estilo que quer seguir. Eu acho que é uma coisa muito mutável mesmo. Acaba que a gente experimentou várias coisas e continua experimentando, né? E eu acho que o legal é isso, né? Total. Outra dúvida que eu tinha, desculpa. Diga. Eu sei que tu quer acabar. Eu tô ouvindo teu choro daqui no escritório. Tu mencionou o Pet Project, só que tu mencionou de forma meio genérica. Como é que tu definiu o que seria um Pet Project aceitável, sei lá, pra turma? Tipo, se o Moisés chegasse pra tu e dissesse, eu quero que meu Pet Project seja um dominó, vou desenhar um monte de ponto, um monte de pedra e pronto, acabou a ilustração. Feito. Que a gente sabe como o Moisés é, né? E aí, como é que tu fez pra traçar uma linha do que tu queria que eles entregassem, assim, do que tu gostaria que eles entregassem, no caso, né? Querer, né? Tá. Tanto no caso da mentoria com o Arthur, como no caso da aula de desenho, eu sentei com todo mundo e disse, gente, o que é que vocês têm como ideia de Pet Project? E aí todos eles mostraram o que estavam pensando em fazer. E em alguns casos eu disse, talvez isso aqui esteja muito grande, ou talvez isso aqui esteja muito simples. Mas eu também tentei definir uma estrutura do que teria que ter um Pet Project. Então, eu posso até olhar aqui, mas ele precisa ter os objetivos bem definidos, ele precisa ter o que você vai entregar no final, ele precisa ter os materiais, ele precisa ter uma pesquisa visual, os estilos que você vai usar definido, tudo definido antes. Então, era muito mais fácil, com tudo isso definido, se a pessoa falasse, meu objetivo com ilustração é fazer um dominó, então é isso aí, velho. Pode fazer o dominó, sabe? Se o objetivo dela era fazer um dominó, não tem nada contra, é o projeto dela. Especificamente na mentoria, existe também um objetivo da empresa com aquela pessoa. Então, você vai ter que combinar essas duas coisas. Na época, para Arthur, ele precisaria focar em front-end. Então, vamos pensar no Pet Project que faça sentido para você nesse contexto da Guava. E aí, existiam outras ideias que eu sentei com ele e disse, essa ideia é muito boa, mas não é o momento agora, você precisa aprender front-end. Então, foi mais ou menos nesse caminho que eu segui nos dois cenários. Eu tenho uma pergunta. Renata, uma coisa que eu acho difícil, até que tu comentasse no começo, é que as pessoas são motivadas de formas diferentes, né? Tipo, dinâmicas diferentes para aprender alguma coisa. E aí, eu acho particularmente uma dificuldade para, tipo, encontrar um meio termo. E aí eu queria entender o que é que tu fizesse, ou se rolou, tipo, testes de dinâmicas diferentes, métodos diferentes, ou se em algum momento cada um tu usava um método diferente para cada pessoa. Como é que rolava isso? Eu tinha uma estrutura base para as aulas de desenho, que eu fazia aquilo que eu falei, que é o exercício de aquecimento antes. Normalmente, toda vez que a gente ia desenhar na aula, eu fazia esse exercício de aquecimento, que é basicamente, todo mundo senta, vamos fazer desenhos rápidos de 5 minutos, que todos eles choravam, porque eram 5 minutos, às vezes menos minutos. E aí a gente meio que se desapegava desse processo, fazia os exercícios pequenininhos, e depois a gente partia para uma atividade mais complexa. Nem sempre essa estrutura funcionava, às vezes funciona para uma pessoa e não funciona para outra, e eu acho que está tudo bem. Você tem uma turma, beleza, que para mim eram 4 pessoas, é um pouco mais fácil de agradar todo mundo, mas nem sempre dá. Às vezes uma pessoa gosta mais daquele assunto e outra pessoa gosta menos, e eu acho que está tudo bem. Se for no esquema de aula com uma turma que tem mais de uma pessoa, eu acho que a gente vai ter que se desapegar de que algumas aulas não vão ser tão efetivas para todo mundo. No esquema da mentoria, eu acho que é realmente testando. Vamos ver o que para aquela pessoa vai fazer sentido, e também levar em consideração fazer coisas dinâmicas. Então, não funcionou você ter um vídeo na aula. Não vou fazer vídeo todas as aulas. Funcionou naquele momento. Então, vou fazer vídeos em alguns momentos para dar uma instigada. Mas se eu fizer sempre, também vai meio que perder o sentido. E aí, eu tenho um documento hoje com todas as ideias que eu já tive, e eu faço ele meio que num checkbox. E aí, toda vez que eu já fiz, eu dou um check lá. E aí, eu divido por técnicas de desenho,
e por assuntos também. Tipo, assuntos de inspiração, assuntos sobre novas técnicas, assuntos sobre... Aí eu vou meio que montando a aula baseada nessa estrutura que eu já tenho de assuntos. Respondi? Sim. Gente, a gente ainda tem 5 minutinhos, se alguém tiver mais alguma coisa. Se não, ainda tinha suas palavras finais. Muito obrigada pelos meus alunos que me permitiram dar uma palestra depois de mais de um ano de aula. E quando eles fizerem o Pet Project e apresentarem para mim, eu mostro a vocês. Parabéns, miga. Obrigado. Você é incrível. Tchau, gente. Obrigado. Valeu, Renatinha.